Boa noite, gente. Mais uma vez é um prazer estarmos aqui, né, reunidos entre amigos, família. É um prazer imenso estar com vocês. E mais uma vez nós vamos nos alimentar, né, alimentar a nossa alma com mais um capítulo do Vinhas de Luz. E o tema de hoje é Fermento Velho, do capítulo 64. E como a Geni disse, né, nas reencarnações que a gente vai tendo, a gente vai experienciando coisas novas, vai mudando os hábitos, né? A gente vai sempre progredindo. A gente nunca retrocede, como Kardec já ensinou no Livro dos Espíritos, né? A gente sempre segue evoluindo, a gente pode estacionar, retroceder não. Então, cada reencarnação que a gente vem vivendo, que a gente vem ganhando, essas experiências, ela vai nos colocando um pouquinho mais à frente, né, do nosso processo evolutivo, vai fazendo a gente subir os degrauzinhos, né, que a gente precisa alcançar. E hoje, meio que assim, para simplificar, é sobre isso que a gente vai falar. Né? É sobre essa nova reencarnação que a gente sempre vem, reencarna e vamos fazer de novo. Aí a gente volta e faz de novo. E faz de novo o quê? Né? Às vezes a gente cai no mesmo erro, às vezes a gente repete situações que a gente vivenciou lá no passado e a gente vivencia de novo, porque a gente continua cismando com a mesma experiência, com o mesmo erro. Né? A gente não evolui com aquela experiência e ainda não aprendeu. Então, o que acontece com o aluno quando ele não aprende a lição? Ele tem que repetir. Né? Ele tem que viver aquela experiência sobre uma nova perspectiva, de uma forma que essa experiência valorize essa estadia dele aqui e faça com que ele suba mais um degrau nessa escada evolutiva, né? Então eu vou falar por partes aqui, por parágrafos, e a gente vai decorrendo a leitura de hoje. Como eu disse, fermento velho é o título. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Carta de Paulo, 1 Coríntios. Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com um pretérito na teia de passadas reencarnações. Ou seja, é aquilo que eu falei, as nossas reencarnações, a gente vem e com o objetivo de se melhorar, com o objetivo da gente evoluir cada vez um pouquinho mais. E aí, muitas das vezes, principalmente quando a gente se agrega ao Espiritismo recentemente, quando vem ter o conhecimento da doutrina, surge aquela curiosidade, né? Quem que eu fui na reencarnação passada? O que eu fiz? Né? E aí vem o questionamento, será que vale a pena a gente saber? Será que convém? Porque, como eu disse, o espírito ele não retroceda, ele sempre avança. Ele pode estacionar, mas ele não retroceda. Então, pensando nisso, quer dizer que hoje, nessa reencarnação aqui, nós estamos melhor do que fomos. Ou igual, né? Ou igual. Pior. Na pior das hipóteses. Igual. Aí, o que acontece? Você quer saber quem que você foi lá no passado? Para quê? Cutucar ferida. Às vezes tem gente que quer deixar o ego falar mais alto, né? Porque eu fui um
um fazendeiro poderoso, porque eu fui um político, porque eu fui um rei, né? Quando fulano foi Cleópatra. Mas o que adianta esse status, né? A pergunta que a gente se deve fazer não é quem eu fui, mas o que eu fiz. Não adianta nada ter sido rei, rainha, o mais famoso que seja, um status bom. Se você não deixou boas obras, isso vai te servir de quê? Só vai te servir de ferida, cutucada ali, né? Que já está ali, como se diz, já está ali com um curativo ali tampado para você não mexer, para você não sofrer, e você vai lá cutucar a ferida. É desnecessário, não há necessidade disso, né? A gente tem que se preocupar com a vida de agora. A gente já tem tantos problemas nessa vida, para que a gente vai querer remexer o passado? Para saber o que a gente foi, o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. O importante agora é a gente seguir nessa vida fazendo o nosso melhor, dando o nosso melhor, sendo o melhor que possamos ser. E esquecer que o passado, ele está lá no passado por uma razão, né? O passado já foi. E se fosse para a gente lembrar do passado, a gente não teria esse esquecimento divino, né? Então acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possui uma vida pregressa, respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Quase todos nós embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade, administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. Então, gente, aqui fica uma fala bem interessante, né? Fala que nós não tínhamos uma vida pregressa respeitável, ou seja, a nossa moral não era boa. E nem digna, para que a gente pudesse recolher sementes de exemplos cristãos. Porque as nossas ações é aquele velho ditado: a gente colhe o que planta. Se a gente colhe, vai ter sementes. Essas sementes a gente pode colocar aqui numa simbologia que serão as reencarnações futuras. Então, se eu não selecionei a semente, se o fruto não foi bom, a semente também não vai ser tão boa, né? Para a gente poder plantar, a gente tem que selecionar essa semente, a gente tem que ver a qualidade dessa semente, para lá na frente a gente colher bons frutos dela. Se você pega uma semente de um fruto que não foi de boa qualidade, não quer dizer que ele não vá produzir, ele vai produzir. Mas ele não vai produzir com aquela quantidade que ele teria potencial para ter. Ele não vai produzir com uma qualidade que ele poderia ter. E isso é o que vem falar aqui. Nós não tínhamos uma vida pregressa, moral, ética, com base na moral cristã, que pudéssemos nos dar essas sementes boas para que a gente pudesse olhar para trás e ver os bons frutos. Então, para que a gente vai fuçar no passado? Você vai olhar para trás, você vai ver uma árvore lá seca, umas folhinhas aqui, outra ali, uns frutinhos murchinhos. Então, não é necessário. Salvo em algumas raras exceções, no melhor das hipóteses, né? Você foi uma pessoa boa, você deu bons frutos, aí você vai olhar para trás, vai alimentar o quê? A vaidade, o ego, né? O orgulho. Então, de todas as formas, não é necessário a gente mexer no passado com esse objetivo. É necessário que a gente mantenha o equilíbrio da alma. E esse equilíbrio da alma a gente consegue
através das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, essas emoções, elas conseguem ser como tóxicos, né, perigosos para alimentar a nossa alma. Porque se a gente traz na nossa alma sentimentos ruins e negativos, sentimentos de arrependimento, de culpa, que a gente sabe que isso só arrasta, isso não melhora. Essas atitudes, elas são como esse fermento velho, que não deixa a gente crescer, que não deixa a gente evoluir, que faz a gente estacionar no caminho. Então, para isso é necessário a gente prestar atenção no hoje, se preocupar com o agora e não ficar pensando no que foi ou no que deixou de ser. O importante é o agora. E continuando, quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desse Jaez, contudo, são ainda raros nos trabalhos de recapitulação da Kern, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Então, não é para qualquer um, é quem possua força e luzes. Porque não é fácil. Imagina você, cada um tem as suas dificuldades, né? Pensa vocês em cada um, na maior dificuldade que vocês têm. Não precisa falar, só pensa. A minha é paciência. Nossa, eu sou muito irritada. Eu sou muito irritada. Eu tento melhorar a cada dia, mas não é fácil. Então, assim, vamos analisar cada um agora. Pensa qual é a sua maior dificuldade que você tem. Pensaram? Então, imagina isso numa vida passada. Hoje, no meu dia a dia, assim, às vezes acontecem situações que eu respiro, eu conto até 1000. Não é fácil, mas a gente ainda... Agora lá atrás, o que será que eu fazia, né? Eu devia matar. Na melhor das hipóteses, né? Então, por aí a gente já vai se conhecendo. A gente vai vendo as nossas tendências. Eu tenho um hábito muito assim de... Vamos dar um exemplo aqui. De julgar as pessoas. Nossa, quando eu vejo, eu já julguei. Quem será que foi lá atrás, né? Vai saber, um juiz carrasco, talvez? Né? Qual que é o objetivo? Você vai só cutucar a ferida, não é, Kardec? Desnecessário. E aí, às vezes, você vai em busca, achando que você vai ter como se diz, um conforto, você acaba levando né? Tipo, eu tô achando que eu tô melhorando, eu tô achando que eu tô assim, aí eu vou olhar para trás, eu falo, nossa, eu não andei uma vírgula ainda, eu tenho que melhorar demais da conta. Então, deixa quieto, vamos cuidar da nós, já tem muito problema para a gente resolver, já tem muita situação complicada para a gente passar, né? Vamos, então, aproveitar esse tempo para a gente pedir sabedoria, para a gente pedir discernimento para Deus, para a gente conseguir colocar em prática, que é isso que eu tenho feito sempre, para poder eu lidar com esse problema, com esse defeito que eu tenho, né? Que, não, como se diz, se fosse só um, beleza, mas aquele tem sempre aquele que ressalta mais, né? Então, a gente tem que ir caminhando por meios que torne mais fácil da gente tratar dessas dificuldades que a gente tem. A gente encarar, a gente aceitar. Nossa, eu tenho dificuldade com isso.
Então é nesse quesito que eu tenho que trabalhar. É nesse quesito que eu tenho que me vigiar. E por aí você já tem uma noção do que você foi e tem a certeza de quem você quer ser. Eu quero ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais ponderada. Então, por aí a gente vai trabalhando as nossas qualidades, a gente vai colocando em prática de pouquinho em pouquinho os nossos aprendizados, as nossas vivências. E o principal de tudo, que às vezes eu me pego assim, porque hoje mesmo a gente fez o Evangelho no Lar e eu até comentei com o Johnny. Eu falei assim, nossa, a colega minha falou uma coisa para mim que foi um tapa na minha cara. Ela falou assim, nossa, Val, todo dia você chega aqui, todo dia você estressa pelas mesmas coisas. Nossa, gente, aquilo doeu. Eu falei, caramba, eu não tô percebendo. A gente faz as coisas e você não percebe, né? Você passa assim, eu falei, gente, e não é que ela tem razão? E aí, sabe o que foi o pior? Eu fiquei triste o dia inteiro. Eu fiquei triste, eu lembrando disso aqui agora, dá até aquele, sabe? Que eu falei assim, caramba, o que eu estou fazendo com os ensinamentos que têm chegado até mim? Né? Mas aí, Deus é tão bom, a espiritualidade é tão boa, que na última leitura que a gente foi fazer do Evangelho, aí estava falando que a gente tem que ser tolerante com a gente também, com os nossos erros, que a gente vai de degrau em degrau, que a gente tem que ter tolerância com a gente, que a gente não deve se cobrar tanto, a gente tem que ter aquele compromisso de querer se melhorar, de querer evoluir, de querer ter atitudes melhores para com o próximo, mas também para com nós mesmos. Porque se eu não perdoar a mim mesmo, como que eu vou ter condições de perdoar o próximo? Então, primeiro você tem que olhar para você com aquele olhar de caridade, de se perdoar, de entender que você está aqui como um aprendiz, que você está caminhando pouco a pouco para chegar lá no alto, mas você ainda está no primeiro degrau. Então você não pode se cobrar tanto. Você ainda não tem todas as qualidades necessárias para que você possa agir da maneira como você gostaria que o Evangelho nos ensina. Mas você tem o principal, você tem a semente. Você tem a boa vontade. E essa semente é o que nós estamos tratando dela hoje. Nós estamos cuidando dela hoje. Nós já plantamos, nós estamos aguando, nós estamos adubando. E todos os dias a gente tem que fazer esse processo de cuidar dessa semente, que essa semente é a nossa alma. Todos os dias nós temos que ter o propósito de, assim como a gente alimenta o nosso corpo, a gente buscar coisas boas, fluidificantes, que possam alimentar a nossa alma. Para que assim, numa próxima vida, a gente consiga vir de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais sábia, de uma maneira mais aberta a receber esses ensinamentos e a colocar em prática. Porque ter esse conhecimento a gente tem. O que nos falta é a gente dar aquela pausa para a gente respirar, e falar, não, é por aqui, eu vou tomar esse caminho que eu sei que é o certo. Só que a gente vive num mundo muito acelerado, num ritmo muito corrido, e a gente não dá tempo para a gente analisar essas questões. A gente toma as atitudes muito no supetão, a gente vai muito no impulsivo, a gente deixa os nossos instintos falarem por nós. E aí, o que acontece? A gente começa a cair nos velhos hábitos, começa a ter as mesmas atitudes do passado e, consequentemente, a gente vai ter os mesmos resultados, né? E para a gente poder mudar esse nosso ritmo, é só mesmo com o tempo.
Então, a gente não tem que ficar se cobrando, a gente não tem que ficar se martirizando, porque a culpa, ela só nos arrasta. O arrependimento, ele nos faz evoluir, ele nos faz melhorar. Agora, a culpa não. Então, se você ficar se martirizando, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Eu não podia ter feito isso, eu não podia ter feito aquilo. Já foi. Vira o disco, muda a página. Se for preciso, troca o livro. Mas não fica martelando naquilo o tempo todo, porque só vai te fazer mal. A vida está aí para ser vivida, para a gente poder ganhar novas experiências, para a gente poder colocar em prática todo o ensinamento que a gente já tem. Basta ter paciência e um pouquinho de cada vez, né? E é assim que a gente vai conseguindo melhorar aos poucos. E aí, como foi falado ali, é necessário ter força e luz para compreender a própria inferioridade, aprender com o passado infeliz. A maioria de nós não estamos preparados para isso. Então, a gente tem que entender que faz parte a gente errar, a gente se enganar. A gente só não pode aceitar isso, porque, na verdade, a gente está aqui aprendendo e quem aprende também erra, senão não aprende. Então, tem que ter um equilíbrio. Não é porque eu não vou ficar me martirizando que eu também vou ficar relaxado. Então, é um equilíbrio que a gente tem que ter, né? O passado, ele é base para estudo e aprendizado, e não para curiosidade. Então, o passado nos serve para a gente analisar, para a gente refletir. Como que foi que eu agi da outra vez que aconteceu tal situação? Aí eu agi daquela forma, isso aconteceu o que comigo? Eu tive uma experiência com uma colega lá no trabalho, foi uma situação muito desagradável. Eu falo assim, duas coisas que me irritam demais da conta, injustiça perto de mim e falta de educação. E foram as duas coisas que aconteceu. Só que eu estava com uma pessoa, estava com a minha colega e quem estava do meu lado era bem acima de mim. E eu tive que ouvir aquilo sem poder falar nada. Mas eu fiquei, gente, vocês não têm noção, aquilo acabou com o meu dia. Eu fiquei completamente descontrolada. Eu falei, meu Deus, não é justo isso, não é justo. Como que pode acontecer essa situação? Enfim, eu sei que depois eu passei a semana inteira sentindo as consequências daquilo. Porque minha imunidade caiu. Eu fiquei irritada pra caramba, aquilo deu todas aquelas dores de tensão. Sem contar o mal-estar depois que passou, né? Porque isso eu não posso dizer nem que foi no dia seguinte, isso foi num domingo, lá pela terça-feira que eu já estava arrependida. Nossa, gente, por que eu fiz, que eu agi, né? Fiquei tão... Porque eu não podia falar para quem estava tão acima de mim. Mas entre nós, colegas, nossa, a gente conversou, a gente ficava irritada, a gente xingava, a gente falava. Foi aquela explosão de tamanha injustiça que foi. E não tinha para quem reclamar. Vai falar para quem, né? Mas aí, depois disso que eu acalmei, eu fiquei pensando, meu Deus, olha o que eu estou fazendo comigo, né? Uma bomba ali de hormônios, tudo circulando ali, o cortisol, trazendo aquele veneno para o coração, totalmente descontrolando todo o meu organismo, né? Então, assim, a gente tem que ver que todas as atitudes que a gente toma, independente se num primeiro momento a gente acha que está prejudicando o outro, a gente está prejudicando a nós mesmos. E aí é onde que vem essa questão do fermento velho. O fermento velho são essas atitudes, esses hábitos que a gente tem que mudar. Porque se a gente não muda esse fermento, a massa não cresce. A vida não acontece da maneira como deveria acontecer.
São coisas que a gente vai pegando de pouquinho no dia a dia e vai juntando ali nessa massa. Atitudes que a gente vai tendo no dia a dia e vai colocando na nossa vida. E tudo tem que ser na medida, porque quem está acostumado, quem sabe, trabalha com bolos, né? Que sabe cozinhar, que sabe mexer com essas coisas, sabe que tem que ter a medida certa, né? A quantidade certa, senão desanda também. A qualidade, né? E é exatamente isso. Tudo em excesso é ruim. O que é pouco também, dependendo do que for, não resolve. Então, é preciso ter esse equilíbrio, é preciso ter essa sabedoria na escolha do que a gente vai levar para dentro da gente. Essas atitudes, essas emoções, isso tudo, ele repercute na nossa vida agora, mas lá na frente também. Porque hoje nós estamos sofrendo consequências do que nós fomos lá no passado. É como eu falei, essa irritabilidade que eu tenho, essa falta de paciência, veio da onde? Né? É de lá, algumas vidas para trás aí. Que a paciência, nem sabia o que era paciência de certo. Porque... Então, a gente tem que ir trabalhando nesses quesitos, né, para a gente poder conseguir se melhorar cada vez mais, colocar em prática as nossas boas ações, tentar ao máximo, né, trabalhar essas emoções que vêm para prejudicar no nosso dia a dia, na nossa caminhada, né? Então, não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos do nosso Senhor Jesus. E é exatamente isso que eu falei, né? A gente precisa melhorar esses hábitos, né? Então, a gente persegue os mesmos hábitos que nos prejudicam, mas nunca é tarde para mudar. Às vezes a gente tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E não é por aí. Para a gente conseguir cada vez mais melhorar, para a gente conseguir cada vez mais evoluir, subir mais uns degrauzinhos, a gente precisa ver aquilo que a gente precisa melhorar. Por mais difícil que seja. Tentei hoje, fracassei, tá? Amanhã eu vou tentar de novo. Me estressei hoje de novo, tá? Amanhã eu vou de novo. E assim por diante. O importante é a gente continuar tentando cada vez mais melhorar. É se esforçar, é dar o seu melhor. Você fez o que você podia, com o que você tinha, com o conhecimento que você conseguiu. Você fez o seu melhor. É o que você podia naquele momento. Então, assim, não tem como exigir uma atitude diferente se você ainda não tinha o conhecimento para agir daquela forma. A partir do momento que você tem o conhecimento, você vai tentando se melhorar. Isso que eu quero dizer, antigamente, nas vidas anteriores, não se tinha esse conhecimento, né? Jesus veio difundir a sua palavra há 2000 anos atrás. Então, quantas vidas a gente já passou? Quando Jesus estava lá anunciando o Evangelho, pode ser que muitos de nós estávamos dispersos, como foi falado aqui, muitos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade, né? Quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer às obras do Senhor. Quanto que a gente acha que a gente já passou nessa vida, por quantos episódios,
né, que a gente já vivenciou e que não fomos, digamos assim, muito felizes, né, nas consequências que tivemos. Mas hoje a gente tem a chance de estarmos aqui e fazermos diferente e fazer a diferença. Porque a gente tem que olhar também para o nosso próximo, não é só para nós, sempre, em toda e qualquer situação. Então vamos fazer diferente, mas também vamos fazer a diferença. Vamos tentar melhorar a cada dia um pouquinho mais, sempre com aquele olhar caridoso para conosco mesmo, para com o próximo, e pedir muito a Deus para que Ele nos ajude a colocar isso em prática. Porque eu acho que é a coisa mais difícil que tem, e eu não sei vocês, mas eu sinto assim, a coisa mais decepcionante é você saber o que tem que ser feito e não conseguir fazer. Às vezes, algumas circunstâncias chegam a doer. Você fala assim, caramba, eu sei que eu tenho que fazer isso, por que eu não consigo? Por que na hora que eu preciso provar a minha paciência, eu explodo? Né? Eu me sinto muito incomodada comigo nesse sentido, de verdade. Eu falo assim, caramba, o que eu estou fazendo lá no Centro Espírita? O que eu estou fazendo ali na frente falando para o pessoal? Que moral que eu tenho? O que eu estou fazendo? Fazendo o Evangelho toda semana e chega na hora de colocar em prática, eu não coloco. Então, como eu disse, às vezes isso dói na alma, isso dói na gente. Mas como eu disse, a espiritualidade ela é tão amiga, ela é tão amorosa, carinhosa com a gente, que ela vem e ainda assim nos manda a mensagem, calma, não é por aí. Seja tolerante consigo mesmo. O caminho é assim mesmo. É caindo que se aprende, tenha paciência. E todos nós temos que pensar isso no nosso dia a dia. Para que a gente consiga fermentar essa massa nova dessa vida com bons frutos lá na frente. Fácil? Não, nem um pouco. Impossível? Também não. Mas uma coisa é certa, a espiritualidade sempre está conosco. Ela nunca nos abandona e ela sempre nos dá sinais, nos dá auxílio e nos dá tudo que a gente precisa para que a gente possa colocar em prática, para que a gente possa passar por esses percalços. Que a gente não perca a fé em Deus, que a gente não perca a fé em nós, que a gente não perca a fé na humanidade, que a gente continue cada vez mais trilhando esse caminho do bem.